Boa tarde, pessoal. Então a gente vai falar de vetores, tá? Vetores são segmentos de reta que tem uma certa intensidade, né? Um certo valor aí, tá? Só que ele tem que ter um sentido e uma direção, certo? Então, ó, eu não posso ter só uma direção, né? E deixar ele sem o sentido do vetor, tá? Para eu representar ele, por exemplo, esse vetor, eu represento por AB e uma seta aqui na direção do vetor. No caso, ele vai de A para B. Tá? Ele é muito usado, por exemplo, para forças, tá? Né? Para a velocidade, por exemplo, ela é vetorial. Tá? Então, tudo que é vetorial, tudo que precisa saber uma direção, né? Principal assim que a gente visualiza muito é força, mas não é só questão de força. Vocês vão estar estudando em algumas disciplinas aí da engenharia a questão do vetor. Então sempre lembra quando tiver dessa forma, ele é um vetor. Beleza? Vetores equivalentes, eu posso ter que são vetores que são iguais à intensidade dele, tá? O sentido, a direção, tudo no mesmo valor. Então, eles são, né? Por exemplo, aqui é V, aqui é W. V é igual a W, tá? Costuma se chamar de V vetor, mas às vezes tem mais de um, então chama de W, esse depois de U. Aí vão criando-se letras aí para os vetores. Algo que é muito utilizado são somas de vetores, tá? Por que que é utilizado? Porque, por exemplo, eu tenho um vetor V e um vetor W. Né? Pode ser um deslocamento em V e um deslocamento em W. Eu quero saber qual é o deslocamento total, por exemplo. Tá? Se fosse 90 graus, por exemplo, uma rua aqui e vai aqui 90 graus, era só fazer o teorema de Pitágoras. Tá? Mas muitas vezes eu tenho um ângulo que não fecha, né? O teorema de Pitágoras. Ele talvez esteja até próximo, mas não igualzinho o teorema de Pitágoras. Então a gente tem que recorrer lá à matemática, à trigonometria, tá? É a matemática, eu digo matemática básica, porque a geometria também é, né? Então lá a nossa trigonometria, usar ou lei dos senos ou lei do cossenos, aí depende dos valores que eu tenho, tá? Por exemplo, para somar aqui o V e o W, se eu tenho esse ângulo aqui entre eles, eu vou usar a lei dos cossenos, tá? Um exemplo aqui, ó. Eu tenho 6 nessa direção, 10 nessa direção. Quero saber o vetor resultante disso. Tá? Chamei de R de resultante. Então ele vai estar nessa direção e sentido aqui, 87 graus. Ó. Ficou perto do 90, mas não exatamente. Se fosse 90, né? Aí eu teria que somar aqui o 6 mais o 10 ao quadrado, né? Seria raiz quadrada de 136, tá? Nesse caso, é a raiz quadrada de 136 será 11,661. Então, você pode pensar que pode ser um valor próximo disso. Né? Fazendo aqui, ó, o vetor resultante, eu vou ter, né, lá pela lei dos cossenos, 6 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 10, vezes o cosseno de 87 graus. Então, cuidado, tem que estar em decimal lá, a calculadora, ou o que você estiver utilizando. A resultante deu 11,389. Falei, se fosse 90 graus, seria 11,661, né? Então deu próximo. Mesmo assim, se eu quero garantir mais ainda, ou se eu preciso encontrar outros ângulos aqui, ou se eu tenho alguns ângulos e preciso encontrar alguns lados, são algumas variáveis aí, né? O que a gente vai fazer aqui é a lei dos senos, tá? Então, ó, 6 dividido, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo A, tá? 10 dividido pelo seno de B, que seria esse ângulo aqui em cima. E a resultante dividido pelo seno de 87.
Tá? Aí eu consigo encontrar os outros dois ângulos. Aqui eu vou também conseguir tirar uma prova real. Por quê? Porque se eu somar os três ângulos dentro do triângulo, tem que dar 180 graus. No caso aqui, tem que dar 93 os outros dois ângulos, né? Então, o primeiro, ó, eu vou pegar 6 dividido por seno de A igual ao 11.389 dividido pelo seno de 87, que é 11,404, tá? Fazendo aqui, ó, multiplicação cruzada, né? Aí eu vou fazer, isolar o A vai ser seno menos 1, o arco de seno de 6 dividido por 11,404, tá? Então a resposta é 31,344. Poderia já achar o B por aí, porque eu tenho um ângulo, tenho dois ângulos, era só eu diminuir. Mas como a gente está querendo comprovar nosso resultado aqui, eu vou fazer o outro ângulo pela lei dos senos mesmo. Então, ó, 10 dividido pelo seno de B é igual ao 11,404. Isolando, eu vou ter que B é igual a 261,268. Somando os dois, dá bem próximo de 93 graus, que é o que a gente queria. Beleza, pessoal? Então, essa é a introdução a vetores e a soma de vetores, né? Depois a gente vai estar vendo outras regras aí, lei do paralelogramo, para continuar nessa questão. Valeu, então até o próximo vídeo.